Oi, pessoal. Nossa primeira aula, videoaula, vai falar sobre Present Continuous, tá? E quando eu falo sobre Present Continuous, eu estou me referindo a todo fato ou ação que está ocorrendo no momento da minha fala, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, vocês estão me ouvindo, vocês estão vendo os slides, alguns alunos estarão anotando alguma coisa, outros alunos nem sempre vão estar prestando atenção, tá? Mas tudo isso são exemplos de ações no presente contínuo. E de que maneira isso vai ocorrer? Bom, Present Continuous, como está na tela para vocês, é o tempo verbal que indica que a ação está ocorrendo naquele momento, como eu já acabei de falar para vocês. Mas isso tudo ocorre de que maneira? Como é que isso acontece para a gente? Como é que eu estruturo isso? Bom, a minha estrutura para usar o presente contínuo, eu tenho o meu sujeito, eu tenho o verbo be, verbo esse que vai concordar com o meu sujeito. Eu vou ter o meu verbo principal. Este sim vai ser usado um ing de sufixo, ou seja, no final do verbo, e mais o complemento da frase, que pode aparecer ou não. Tem frases que nem tem complemento. Bom, esse verbo be, como eu já falei para vocês, ele depende do meu sujeito. Esse sujeito pode vir através de uma expressão ou de um pronome pessoal, mas sempre tem que haver a correlação do verbo be com o meu sujeito ou pronome pessoal. Tudo bem? Bom, esse verbo be, no tempo presente, ele assume três formas. Am, para a primeira pessoa do singular, para I. Eu vou ter is, tá? Que é usado na terceira pessoa do singular, para he, she, it. E o are para os demais pronomes pessoais. Bom, depois eu tenho o meu verbo com ing. É fácil colocar ing? É fácil. Você pega o verbo, vai estar ele bonitinho ali entre parênteses para você completar, né, usando ele na frase, pega o ing, coloca ele no final e pronto. E realmente é isso que acontece. Por exemplo, com o verbo work, que é o verbo trabalhar. Não tem nenhuma restrição, é só colocar ing, como está na tela para vocês. Um outro exemplo, study, verbo estudar. Este verbo termina em y. Quando o verbo termina em y, em outro tempo verbal, a gente tinha que ver se era consoante ou vogal para saber como colocar o sufixo. No presente contínuo, para colocar o ing, não precisa nada disso. Você simplesmente coloca o ing se antes do y vem uma consoante ou vogal. Sempre igual. ing nos dois, sem alteração do verbo. Tudo bem? Próximo exemplo. Verbo see, verbo ver. Ele termina em e, aliás, dois es. E isso vai fazer diferença para vocês depois. Quando termina em dois es, é só colocar o sufixo, ou seja, o ing. Pronto, tá ali. Só que, infelizmente, as coisas não são simples assim em inglês. Muitas vezes aparecem, né, em inglês o que eles chamam na regra de casos especiais. Que casos especiais são estes? Por exemplo, vamos ver o primeiro caso. Live, o verbo viver ou morar. Ele termina em e. Um e apenas. Lembra que o outro verbo que apareceu terminado em e era o verbo ver, see. Só que aí eram dois es. Você só colocava o ing. Quando termina em um e só, normalmente a pronúncia em inglês, esse e é uma pronúncia fraca. Por ser uma pronúncia fraca, tá? O sufixo ing tem um som mais forte. Então ele faz subtrair o e e você coloca o ing, como está na tela para vocês. Bom, depois eu tenho outro caso, run. Verbo monossilábico, onde a principal característica é ser CVC. O que é CVC? Consoante, vogal, consoante. Lembrando que este CVC,
consoante, vogal, consoante tem que ser do final do verbo para o começo. E aí a gente tem que ver. Bom, e se ele é CVC, monossilábico, o que acontece com ele? Eu vou repetir a última letra deste verbo. Run termina em N, então ficam 2 N's, e aí sim você coloca o sufixo, ou seja, o ing. No próximo, não tenho mais um verbo monossilábico. Listen, ouvir. Bom, ele também é CVC. Ele também termina em consoante, vogal, consoante. Mas aí o que aconteceu? Por que eu não dobrei? Não dobrei porque esse final do verbo, este CVC, ele não é tônico. A sílaba tônica desse verbo está no início. Então o finalzinho dele, apesar de ser CVC, não é tônico. Não sendo tônico, não dobra a última letra. Você só coloca o sufixo ing. Outro caso. Prefer. Bom, aí eu tenho um verbo que também não é mais monossilábico, tem mais de uma sílaba, termina em consoante, vogal, consoante, e neste caso ele dobrou. Por que dobrou? Porque o final do verbo é tônico. O CVC deste verbo é tônico. Prefer. Dobrei a última letra e coloquei o ing. Beleza? Último caso. Die. Termina em E. Só que nesse caso termina em IE. Quando termina em IE, este IE é trocado por Y. E aí então eu vou colocar o ing, o sufixo respectivo de tempo contínuo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aí? Colocação do ing. Os casos já estão aí demonstrados para vocês nas telas, nessa tela e na tela anterior. Vamos então agora para a próxima parte. Nós vamos ter outros tipos de frase. Tudo agora era da frase afirmativa. Vamos trabalhar agora com outros casos. Agora as formas negativa e interrogativa. Lembrando que se eu tenho na minha estrutura sujeito, verbo be, verbo com ing e complemento, se eu estou usando o verbo be, ele sempre é o diferencial na minha frase. Ele sempre é o cara. É ele quem manda. É ele que vai fazer a parte mais importante. Então, se eu tenho a negativa vai vir em cima dele. Então, se eu tenho I am, eu vou ter I am not. Se eu tenho you are, eu vou ter you are not. Se eu tenho he is, eu vou ter he's not. Tá? Sempre o not após o verbo be. Tudo bem? Bom, forma interrogativa. O que acontece? Lembrando novamente a minha estrutura. Sujeito, verbo be, mais o verbo com ing. E mais o complemento. Bom, se eu tenho sujeito e verbo be, na interrogativa você vai fazer a troca de posição dessas duas primeiras expressões. Eu vou começar pelo verbo be e só então eu vou usar o meu sujeito. Bom, o resto da frase fica igualzinho. Ah, eu posso tirar o ing? Não. Se você tira o ing, deixa de ser um tempo contínuo. Sempre tem que ter o verbo be mais o verbo com ing. O verbo be pode até vir antes do sujeito, mas tem que ter o verbo com ing depois. Tudo bem, pessoal? Vamos ver um exemplo disso? Bom, o primeiro exemplo, I am not. Olha, o not apareceu logo após o verbo be. Aí eu tenho o meu verbo work. O que acontece com o meu verbo work? Tem alguma restrição? Não, não tem restrição. Não tem restrição, é só colocar ing nele. Na tela para vocês. Segundo exemplo. Pergunta. Bom, se é pergunta, eu vou ter que fazer a troca. Se eu tenho sujeito e verbo be, agora eu vou ter que ter verbo be, sujeito e verbo com ing, assim como está na tela para vocês. Tudo bem? Bom, vamos então continuar. E a gente vai continuar sabendo que agora eu tenho algumas expressões que chamam mais atenção no presente contínuo. Que expressões são essas?
Uma expressão que já apareceu em exemplo para vocês é a palavrinha now, que significa agora. Se eu estou praticando uma ação agora, eu vou usar o meu presente contínuo. Um fato está acontecendo agora, eu vou usar o meu presente contínuo. Então, é uma expressão que ela é, sim, muito usada no presente contínuo. Não é só ela. Eu posso ter, por exemplo, at present, que significa atualmente. Posso ter também at this moment, que significa neste momento. Eu posso ter também após imperativos. Meu Deus, o que é imperativo? Imperativo para a gente é uma frase, primeiro, começa direto com o verbo. Esse verbo vai indicar para a gente um comando, uma ordem ou até mesmo uma sugestão. Tá? Sempre começa, não tem sujeito antes desse verbo e pode ser na afirmativa ou na negativa. Seja qual for, a oração que vai vir após, ela tem que ser usada no presente contínuo. Tudo bem? Seguindo. O que vai aparecer para a gente agora? Exercícios. Vai ser o exemplo prático de tudo aquilo que foi falado até agora. Ou pelo menos tentando fazer isso. Chamando a atenção da nossa teoria. Vamos ver. Então, eu tenho exercícios usando presente contínuo. Opa, o que eu tenho que lembrar? Se eu tenho que usar presente contínuo, eu tenho que ter sujeito, verbo be, verbo com ing e complemento. Tudo bem? Primeira frase. Meu sujeito é I. Se eu tenho que usar o I, eu vou ter que usar agora am. E o verbo eat. Tem alguma restrição? Não. Se não tem, é só colocar o ing nesse verbo entre parênteses. Primeiro exercício feito. I'm eating a nice salad now. Eu estou comendo uma salada legal agora. Se eu quisesse fazer a negativa nessa frase, como seria? Eu usaria o not após o verbo be. Ficaria I'm not eating a nice salad now. E se fosse interrogativa? Troco I com am. Vai ficar am I eating a nice salad now? Não esquece o ponto de interrogação. Isso é importante. Tudo bem? Próximo exemplo. You. Vou usar o mesmo am? Não. Para you eu tenho um verbo be diferente. Are. Verbo drink. Tem alguma restrição? Não. Se não tem, eu pego o ing, o sufixo, e coloco no final do verbo. You are drinking much water today. Você está bebendo muita água hoje. Nada mais justo, já que a época realmente faz com que a gente beba muita água. Bom, terceiro exemplo. She. Meu sujeito, she. Eu vou usar am ou are? Nenhum dos dois. Eu vou usar is. Para it, eu vou usar is. Tá? Meu verbo, dance, tem alguma restrição? Tem. Qual é a restrição? O E termina em um E. O que acontece, lembra? E tem um som mais fraco. Esse E cai fora. Tá? E você coloca o ING. She's dancing beautifully. Ela está dançando lindamente. Muito bem. Próximo exemplo. O we. Nós. Frase agora no plural. Sempre no plural. O meu verbo be vai ser sempre are. Go. Tem alguma restrição? Não. Não tem restrição. We are going at the museum. Nós estamos indo ao museu. Próximo exemplo. They. Eles ou elas. Substantivo ou pronome sujeito, tá? Pronome pessoal. No plural. Para they eu vou usar are. O meu verbo termina em e. Só isso que eu tenho que prestar atenção? Não, termina em dois es. Não some o e. Você só vai colocar o ing no final dele. They are agreeing with me. Eles estão concordando comigo. Próximo exemplo. The police. Bom, the police, a polícia. Para gente em português, a polícia é singular. Mas isso não acontece em inglês. The police em inglês é
plural, terceira pessoa do plural. Por que eu estou falando isso? Porque o verbo be vai fazer a diferença. Nesse caso, em inglês, eu vou ter que usar are. E o meu verbo come tem a restrição? Tem. Termina em um E. O que acontece com ele? Cai fora. Cai fora e você coloca o ing. The police are coming to arrest the thief. A polícia está vindo prender o ladrão. Graças a Deus. Próximo exemplo. A lot of information. Muita informação. Nossa, muita informação, então é plural. Não. Informação em inglês é sempre terceira pessoa do singular. Mas ali fala que é muita, não tem problema. É sempre singular. Sendo singular, eu vou usar is. Meu verbo tem alguma restrição? Tem. Termina em e. Opa, mas é o verbo be. Sendo o verbo be, ele é um verbo diferente. Nesse caso, você não vai retirar o e. Você vai simplesmente acrescentar o sufixo ing. Is being told now. Muita informação está sendo dita agora. É verdade, né, pessoal? Bom, próximo exemplo. You and your classmates. Você e seus colegas de sala. Plural. Se é plural, eu tenho que usar o verbo be, are. Verbo do. Tem alguma restrição? Não. Não tem, então é are doing. Muito bem, próximo exemplo. That pretty girl. Muito bem, aquela menina linda. Singular. Se é singular, eu tenho que usar is. Meu verbo tem alguma restrição? Termina em y. Tem alguma coisa? Não. Então é só colocar ing. Próximo exemplo. Look. Finalmente apareceu um exemplo de imperativo. Olhe. Look. Your sisters. Plural. Se é plural, eu vou ter que usar o verbo be, are. O verbo die tem alguma restrição? Tem. Termina em ie. O que eu faço com ele? Lembra? Troca o ie por y. E aí sim eu coloco o ing. Certo, pessoal? Lembrando que para fazer a negativa, só ponto após o verbo be. Vai ficar entre o verbo be e o verbo com ing. E para fazer interrogativa, eu tenho que colocar esse verbo be antes do sujeito. Seja uma, duas, três, quatro palavras. Não importa, é sempre antes de todas elas. Tá bom, pessoal? Bom, esses são os exemplos, tá? Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que vocês consigam assimilar o conteúdo que eu tentei passar para vocês. E foi uma honra ter feito isso especialmente para vocês. Grande abraço.